noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos e meditarmos em Sua palavra. Quero convidá-los a abrir comigo o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 1, versículos de 3 até o 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Oremos, meus irmãos. Bendito Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos em tua presença e temos diante de nós a tua palavra. Te peço, amado Deus, que o Espírito do Senhor ilumine nosso coração e nossa mente, a fim de entendermos com clareza o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Dai-nos ouvidos de ouvir, amado Senhor. Dai-nos corações, Pai, dispostos a obedecer em tudo. Eu apresento a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Te peço por graça e misericórdia que o Senhor a use segundo tua vontade, segundo o teu poder, e que todos nós sejamos alimentados pela tua palavra. Nós te louvamos agradecidos, bendito Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nossa meditação nesse texto nos revela alguns elementos importantes que podemos destacar. Quando no versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo enalteceu o Deus verdadeiro, que se revelou em seu Filho, o qual tem a mesma essência do Pai. Jesus é o ungido de Deus, é o Cristo, é o soberano Senhor e Redentor. Embora desfrutasse de uma posição sublime, se dispôs a tornar-se servo, sendo submisso em sua encarnação. E essa bênção importante que está aí na carta aos Coríntios expressa todo o Evangelho. Depois, ainda no versículo 3, a expressão Pai de misericórdias. Era uma expressão comum de se usar nas sinagogas. Paulo era judeu. Havia nas sinagogas uma oração que pedia a Deus que tratasse o pecador com bondade, com amor e com carinho. Nós vemos expressões como essas em alguns textos da palavra de Deus, como o Salmo 103, como o livro dos profetas Samuel, o profeta Miqueias, e em outros textos, muitas vezes ouvimos a palavra misericórdia no texto bíblico. Davi, quando pecou contra Deus, fazendo o levantamento dos seus guerreiros, foi repreendido pelo Senhor. E Deus apresentou a Davi 3 formas possíveis de punição. Então Davi disse assim ao Senhor: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. Nas mãos dos homens não caia eu. Isso está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. A palavra é misericórdia aqui. Misericórdia, nós sabemos, é o fato de Deus não nos atribuir aquilo que merecemos, ou seja, não nos pagar segundo os nossos pecados, mas perdoar-nos gratuitamente em Cristo Jesus. E esse é o bem maior, meus irmãos, sendo que, além disso, Deus nos cerca de bênçãos dos mais variados tipos, todos os dias. Não há um ser humano no mundo que não tenha recebido algo de Deus, por mais que não mereça. Às vezes, meus irmãos, eu ouço pessoas dizendo assim: olha, o melhor de Deus está por vir. Eu até entendo que seja alguma circunstância, como se dissesse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a verdade é que o melhor de Deus já veio, e o seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sabemos que as misericórdias do Senhor duram para sempre, se renovam a cada manhã.
O apóstolo Paulo destaca a condição de Deus ser a fonte. O Pai, nesse caso aí, o Pai de misericórdias, é aquele de quem origina, aquele que gera, de quem procede. De Deus procedem todas as misericórdias. A expressão Deus de toda consolação também é bastante importante nós observarmos. Deus é aquele que alivia, que suaviza a aflição, o sofrimento, proporciona a sensação agradável. Deus nos consola em Cristo, dando-nos a paz, o perdão e as suas divinas promessas que nos dão força necessária para superar grandes desafios e acalmar o coração, confiando na sua graça, confiando no seu poder. Mas é muito interessante nós observarmos a palavra original para consolo. É a palavra paraclete. E o significado é maravilhoso. Significa aquele que vem ao nosso lado para nos ajudar. O Senhor é aquele que vem ao nosso lado para nos ajudar. Paulo revela uma experiência pessoal aqui. Deus havia ido até ele em meio aos seus sofrimentos e tribulações para fortalecê-lo, para dar coragem e ousadia, conforme relata aí nos versículos seguintes. Olha o versículo 4, diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em grande, ou melhor, os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vamos analisar bem isso aí. Começa com a afirmação: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Vale dizer que no mundo passamos por aflições, e não são poucas, nós sabemos. Jesus nos disse que seria assim, mas o nosso conforto vem do Senhor. É Ele e não outro. É Ele e não outra coisa que nos conforta em todas as nossas aflições. De fato, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós vemos isso no Salmo 34, no versículo 19. Paulo usou também aqui a palavra tribulação. Refere-se a algo mais profundo do que a aflição. É uma pressão esmagadora, porque durante toda a vida de Paulo sempre havia uma força tentando enfraquecê-lo, restringir, limitar o seu ministério. Até mesmo violência, açoites, prisões, Muitas foram as aflições do apóstolo Paulo. Mas Paulo sabia que Deus o sustentaria como o sustentou, que Deus o fortaleceria como o fortaleceu. A consolação que vem de Deus não é um fim em si mesma. Paulo nos deixa claro aqui nesse texto. O propósito é que os cristãos também sejam consoladores. Nesta carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo repreendeu duramente, mas também deu uma mensagem fortalecedora, depois de ele mesmo ter recebido o fortalecimento divino. Versículo 5 nos diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. De onde vem, meus irmãos, a nossa salvação? Não é exatamente dos sofrimentos de Cristo? Não foi o sangue derramado na cruz que nos lavou os pecados, nos garantiu a vida eterna? De quantas coisas o Senhor Jesus abriu mão em nosso favor? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 até o 8. Nossa salvação, nossa grande alegria e conforto veio dos sofrimentos de Cristo. A sua dor foi em nosso benefício. Tudo ele fez, tudo ele suportou por causa de nós. Quando nós vemos a nossa própria condição diante de Deus, pecadores, injustos, merecedores da morte, do inferno, quando víamos isso, Quando Deus nos iluminou o coração e a mente para compreender nosso real estado, por meio do seu Espírito Santo, nós entendemos que o castigo, o pagamento é justo. E isso nos faz ficar assustados, ou nos fez ficar assustados. E agora, o que seria de nós? O que faremos para ser salvos? Como alguém já perguntou. Mas percebemos que não podíamos fazer coisa alguma. E isso era desesperador, não é?
nós não podemos fazer, não há quem possa nos ajudar. Entretanto, meus irmãos, Deus providenciou a salvação por meio do sofrimento de Jesus Cristo. E se ainda não aconteceu com você de compreender tudo isso, de chorar e lamentar pelos seus pecados, é preciso conhecer bem o Evangelho, é preciso conhecer a obra salvadora de Jesus Cristo. A entrega verdadeira a Cristo só acontece com aquele que reconhece a grandeza do perdão que recebeu. Cristo sofreu, meus irmãos, sofreu em grande medida. Tudo isso para nos dar a salvação, para nos consolar com a esperança segura da salvação. Então, nós devemos ter o mesmo procedimento. Somos alvos da consolação que adveio por meio do sofrimento de Cristo. Que sejamos também como Ele. A palavra do Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que é o que começa aí o versículo 5, da carta aos Filipenses, que eu li agora há pouco. Eu li agora há pouco aquela carta aos Filipenses que ele, sendo como Deus, não usurpou ser como Deus. Se esvaziou em si mesmo e obedeceu até a morte de cruz. Ou seja, ele sofreu com um objetivo. Tende, pois, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Tende também a disposição de, por meio do sofrimento, ser um canal de bênçãos, de consolo e conforto também a outros irmãos. Por causa de Cristo, nós vamos sofrer. Por causa de Cristo, seremos perseguidos, caluniados, seremos agredidos e mesmo mortos. Por que não? Isso acontece em muitos lugares e pode acontecer por aqui. Estar em Cristo é estar na contramão do mundo, meus irmãos. Vão acontecer atritos, certamente, mas os crentes devem evitar de ter, em relação a si mesmo, sentimento de autocomiseração, sentimento de autopiedade. Não ter dó de si mesmo quando sofre, mas, mesmo no sofrimento, incentivar outros a perseverarem na sã doutrina, sabendo que grande é a nossa recompensa no Senhor. Eu vejo alguns irmãos que passam por sofrimentos pelos quais eu penso: Senhor, será que eu teria tamanha força para suportar? Mas aqueles que passam por esses sofrimentos, ou por tantos outros, à medida do sofrimento de cada um sabe, deve glorificar a Deus nessas lutas e usar a sua experiência para também consolar a outros. O papel da consolação que recebemos do Senhor é esse, para também confortarmos outros irmãos. Versículo 6 diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Numa frase aqui, a experiência no sofrimento e na consolação do Senhor é o que nos capacita a servirmos a Deus e aos irmãos. Há palavras importantes aqui, que eu destaquei: conforto e salvação. Sobre a primeira delas, conforto, já falamos aqui, não é? Está relacionado ao recebimento do consolo, cuja palavra original é paraclete, que significa aquele que vem ao nosso lado para nos ajudar. Nos sofrimentos de nossos irmãos, nós devemos lembrá-los de que Deus está ao seu lado para ajudá-los, baseado na experiência que nós mesmos temos, porque quantas vezes Deus esteve ao nosso lado e nos ajudou em muitos sofrimentos. Na dor do seu irmão, seja um canal de bênçãos do Senhor e faça-o lembrar que Jesus está ao seu lado, que o Senhor é a sua força, que Ele é o Deus que consola. E a segunda palavra aí é salvação, que se refere à perseverança contínua até a salvação final, até a salvação completa, quando então seremos glorificados. Fiquem firmes, portanto, até o fim. Diga para aquele que necessita: seja instrumento do Senhor para trazer o consolo ao coração dos que sofrem, dizendo: o Senhor está ao seu lado, fica firme até o fim, desenvolver a sua salvação. Em breve tudo isso vai passar. Os sofrimentos de Paulo, meus irmãos, lhes conferiam autoridade para consolar seus irmãos. Não são palavras vazias, Não são palavras meramente retóricas. Pelo fato de ter passado pelo que passou, pelas coisas piores que viveu,
ele tem experiência no sofrimento. Uma coisa é falar, uma coisa é falar só literatura, outra coisa é falar com a autoridade de quem sofreu, de quem experimentou na própria carne o que é o sofrer. Da mesma forma, meus irmãos, Paulo tem experiência no consolo de Deus. Ele tem experiência no encorajamento que vem do Senhor, no receber de Deus a força necessária para superar a sua dor. Como se dissesse, eu sei que a dor é grande, mas a recompensa vale a pena. Fica firme, levanta a cabeça, olhe para Cristo. Ele está contigo. Vai lhe confortar o coração. Dele virá a força para seguir em frente. Confie em Deus, pois Ele já fez muito por mim e Ele fará também por você. A experiência, portanto, no sofrimento e na consolação do Senhor é o que nos capacita a servirmos a Deus e aos irmãos. Então, vamos para o versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Alguns da igreja de Corinto, meus irmãos, talvez a maioria, estava sofrendo por causa da justiça, assim como Paulo também sofria. Por essa razão, lhes dá mais uma mensagem de conforto, dizendo que eles deviam estar firmes, pois sofriam por amor a Cristo. Certamente seriam também consolados, ou seja, Cristo estava com eles, lhes daria força para perseverar e vencer. Não são poucos, meus irmãos, os sofrimentos dos que querem servir a Deus, dos que querem servir a Deus com amor, com gratidão em seus corações. Pastores que pregam a verdade sofrem. O povo que anda na verdade também sofre. Faltam recursos, falta estrutura, e são muitos os que desistem, não se sentem envolvidos, preferem ir para outro lugar, preferem ir para um lugar onde a verdade não lhes confronte, dão trabalho com seus pecados. Nesses tempos, muitos têm ficado pelo caminho, nós temos visto isso. Ao menor obstáculo, ao mínimo sofrimento, querem procurar outro evangelho. Um que lhes seja suave, que não lhes exija santidade, que não lhes exija pureza, que não confronte o seu pecado. Tanto os que são fiéis ao compromisso de pregar Cristo crucificado, o arrependimento e a fé, e também os que perseveram na sã doutrina, passam por sofrimentos. Pastores passam por sofrimentos. Membros de igreja fiéis ao Senhor passam por aflições e sofrimentos. E o fazem ou passam por isso, por amor a Cristo. Mas essa experiência, a experiência no sofrimento e na consolação que recebe também do Senhor, capacita esses irmãos, capacita todos nós a servirmos a Deus e uns aos outros. Por maiores que sejam as dificuldades, lembrem-se que Cristo está ao nosso lado. Deus nos dá força, o Senhor Jesus nos dá a força necessária para seguirmos em frente. Tudo é Ele quem faz. Por isso, não tenham medo, meus irmãos. A recompensa veio em forma de esperança e em breve estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, não desistam. Animem-se uns aos outros. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, por nos revelar a Tua Palavra. Obrigado por nos fazer compreender, Deus, que por meio dos sofrimentos de Cristo veio ao nosso coração um grande consolo, uma grande esperança que é a salvação. E porque andamos com Cristo, e porque nosso coração se volta para o Senhor em gratidão e reconhecimento da Sua grande graça, do Seu grande gesto em nosso favor, nós também passamos por dificuldades, mas nós Te louvamos. Sabemos que Tu estás ao nosso lado, e assim como os sofrimentos, Pai, nos trouxeram grande medida, grande consolo, assim, Deus, que os nossos sofrimentos serão também, Pai, instrumentos do Senhor para confortar o coração de nossos irmãos, a fim de que juntos possamos seguir em frente, sabendo que Tu estás conosco, ao nosso lado em todo momento, e nos conduz sempre à vitória. Nós Te agradecemos, Pai bendito, por tamanha graça. E Te pedimos em nome de Jesus que tenhamos sempre no coração esta firme disposição de servirmos a Ti
e servimos aos nossos irmãos com toda a integridade do nosso coração. Te louvamos, amado Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, guarde essa palavra no seu coração. Entenda que as lutas, às vezes, são instrumentos de Deus para te capacitar em alguma circunstância e também ser útil ao seu irmão. Deus está conosco em todo o tempo. Ele caminha ao nosso lado. De Deus vem a nossa vitória. De Deus vem a nossa paz e salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Digamos juntos. Amém. Louvado seja Deus. Não se esqueça, meu irmão, de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Até a próxima oportunidade.